E agora a gente vai ver como trabalhar com loopings de repetição. Nós vamos criar agora uma nova solução para a gente poder ver esse outro recurso, essa ferramenta que a gente tem nas linguagens de programação. É quando você precisa repetir um código, fazer um processamento de um trecho de código por mais de uma vez. Você não tem que ficar repetindo aquele código, copiando e colando. Tem como a gente utilizar esse recurso, tá? Então vai ser nossos exemplos de looping. Nossos looping de repetição. Opa, com um a mais, né? Exemplos loopings. Loops. Tá valendo, tá? Então vamos avançar, pedir para criar o projeto e a gente vai montar nossos exemplos aqui, tá? Entender o conceito. Então, vamos lá. Então já vamos ter nosso bloquinho de código aqui. Então eu vou ter primeiro aqui, ó, exemplo. E a gente vai usar o for primeiro. For significa para, tá? Em inglês. Então, aqui ó, vou tirar esse hello world. Eu vou chamar esse exemplo for. Então, vamos entender como é que funciona. Suponha que eu queira escrever na tela. A gente já viu o console write. Os números, tá? Então, eu quero escrever aqui, ó, 1 na tela. Depois eu quero escrever... Eu quero repetir isso várias vezes. Vamos lá, se eu quero escrever 1 de novo, 2 vezes ou 3 vezes. Então, para repetir, eu tenho que copiar o código e pedir para fazer novamente isso. Se eu quisesse escrever mais uma vez, ó, 4 vezes. Então, se eu quisesse escrever, por exemplo, o meu nome, ó, André, várias vezes na tela, você só para exemplificar, né, na prática você teria algum processamento de dados, alguma lógica para sua aplicação. Então você tem que ficar repetindo isso para cada trecho do código. Então isso é ruim, quando você começa a ter que ficar repetindo e replicando o código, você pode ter um problema, ó, por exemplo, coloquei aqui, ó, 2, 3, 4, 5, 6 vezes. Só que eu não queria escrever apenas o nome simples, eu queria colocar o nome composto, o sobrenome. Então, ó, essa alteração vai fazer com que eu tenha que copiar isso e alterar em todos os meus consoles aqui, as linhas. Se eu tivesse isso 200 vezes, o esforço ele vai aumentando. Então, sempre quando você estiver programando e esse esforço for aumentar, falando de tarefas repetitivas, você tem o recurso dos loopings, que significa laços, tá? Laço de repetição. Então vamos usar esse caso aqui que eu quero escrever André Leão na tela algumas vezes. Então o primeiro caso que a gente vai ver hoje vai ser o for, tá? Então como é que você vai fazer? Você vai usar a estrutura aqui ó, do for, nunca para, e eu defino assim, eu vou ter uma variável de controle para definir quantas vezes eu vou repetir esse meu looping, tá? Então eu crio uma variável inteiro. Geralmente o pessoal usa essa letrinha aí, mas poderia ser qualquer outra, tá? Então eu começo com esse i, por exemplo, iniciando em 0. E eu coloco um ponto e vírgula e defino. Ok, eu começo em 0. E eu vou fazer até quando? Eu vou fazer até que o meu i seja, por exemplo, menor que 10. Então eu vou repetir isso 10 vezes. Legal. E aí eu consigo também especificar para esse i de quanto em quanto ele vai aumentando. Minha variável. Então, quando eu quero que ele vá aumentando de 1 em 1, aí eu uso esse mais aqui, tá? Mais, que ele vai aumentando de 1 em 1. Vou copiar o código aqui para dentro, que a gente vai repetir. Então, esse é um looping. O código vai ficar rodando, vai girando várias vezes esse trecho. Até a partir de um valor, até atingir uma condição. E para que essa condição seja atendida, eu tenho um terceiro parâmetro aqui, que é o que vai fazer ele ficar iterando, vai ficar evoluindo. Então, na primeira execução, o meu i ele vale 0. Ele vem, executa aqui e escreve André Leão. Quando ele voltar novamente na linha 14, esse meu i vai receber ó, mais 1. Esse i mais é a mesma coisa que eu fizesse isso daqui. Ó. Eu vou usar uma outra variável só para exemplificar. É a mesma coisa que eu tivesse definido, por exemplo, y igual a 1. Aí eu vou pegar a minha variável y e vou adicionar para ela o mesmo valor que ela já tinha, mais 1. Isso é a mesma coisa de eu fazer isso daqui, ó. É uma forma mais simples. Só utilizar bastante, tá? Então, isso é o que significa. Eu vou aumentando de 1 em 1. Então, meu i vai valer 1. Aí ele vai escrever pela segunda vez. E quando ele voltar, meu i vai virar... Tomar mais 1, 2. Ele vai 2, 3. Quando eu chegar no 9,
e ele voltar, ele vai somar mais 1, vai virar 10. A minha comparação vai dizer 10 é menor do que 10? Não, 10 não é menor, ele é igual, né? Então ele encerra o looping, aí ele não executa mais esse trecho e ele segue o código. Se eu tivesse um outro código, outro processamento, outra lógica aqui, ele iria executar essa parte do código. Fim da aplicação, por exemplo, tá? Então vamos ver isso aqui funcionando na prática, ó. Vou colocar um breakpoint. Vai compilar e já rodar a aplicação para a gente testar, tá? Vamos validar então, ó. Vamos ficar de olho na variável i, ó. Vou deixar até esse watch aqui. Vai ser bem útil para a gente. Vamos só reduzir. Ele vai mostrar aqui o valor da variável. Então vamos só ajustar aqui a tela, ó. Eu vou definir o nome da variável aqui, ó. I. Ó, o valor dela, 0. Então ele vai executar, ó, o primeiro passo. Escreveu para a gente na tela. Vou trazer a console só para você ver que ele já está escrevendo. E ó, o código não vai seguir para a linha 19. Olha o que vai acontecer com o meu cursor, ó. Ele vai voltar na linha 14, tá vendo? E ele vem na terceira parte desse meu looping, ó. Ele vai somar 1, ó, o i virou 1. E aí ele vai executando de novo. Então ele vai comparando. 2 agora é menor que 10? Não. Então ele vai copiar de novo. 3, 4. Olha o que vai acontecendo. Ele vai repetindo e escrevendo várias vezes na tela. Quando ele atingir essa condição, aí ele vai encerrar aqui, ó. Ele encerra, sai, vai executar a próxima linha. E olha lá, ele repetiu aquele código, foi escrevendo pra gente. Aí finalmente ele escreve aqui o fim da aplicação e minha aplicação é encerrada, tá? Então essa estrutura para poder trabalhar, né, a sintaxe que a gente chama, né, é a forma de eu utilizar o looping de repetição for. Então a gente vai detalhar ele mais um pouquinho aí nos próximos vídeos, tá?